Boa noite, pessoal. Hoje vocês repararam que eu estou sozinho, né? Pelo menos encarnado. Aconteceu uns imprevistos, aí os nossos companheiros não puderam vir. Hoje foi um evento atrás do outro, atrapalhando aí. Mas graças a Deus nós conseguimos chegar também. Então nós vamos começar aqui com as perguntas e respostas. A gente agradece aos internautas que nos assistem mundo afora. E como a nossa companheira Eliane disse, é um trabalho interativo. Aquele que tiver alguma dúvida, algum questionamento, é só levantar a mão. Os nossos companheiros nas laterais aí vão com papel e caneta e dentro das nossas condições a gente vai tentar responder. Tá ok? Nós já temos algumas perguntas aqui e a gente vai começando a respondê-las até que vocês se animarem a fazer de vocês. Vamos lá? Tem uma aqui que na verdade, ela foi feita no CETESP e ficou para ser respondida e nós vamos aproveitar para respondê-la aqui. A pessoa pergunta assim: gostaria que fosse deixada uma reflexão diante dos dias que se aproximam de nossas eleições e de todo o cenário que se vislumbra, uma vez que vimos tantas intolerâncias, extremismos, polarização. Qual as atitudes cristãs dos espíritas? Bom, é um assunto delicado, porque cada um tem sua visão, sua opinião, e eu não, né, eu também tenho a minha, mas imparcialmente a gente vai tentar responder aqui. A gente já até falou esse assunto há uns tempos atrás, e diante do que está acontecendo, a gente apenas, como cristãos, como espíritas, a primeira coisa que a gente tem que pensar, não vamos destilar ódio, né? É lógico que, infelizmente, nós tivemos aí governantes que fizeram mau uso, né, do cargo público, e o Brasil, historicamente, é um país de corrupção nos governos. Isso não começou só nos últimos governos, a gente não pode falar que foram só eles, mas parece que se agravou. Não estou aqui falando que foi muito ou foi pouco, eu estou falando que agravou porque isso veio à tona, no sentido de ir à tona e tomar uma amplidão muito grande, né, em torno do que está acontecendo. Mas isso é bom para que nós, brasileiros, possamos tomar ciência das coisas, porque somos nós quem escolhemos. Somos nós quem escolhemos. A gente tem que entender que o voto é uma procuração que eu dou para que o outro faça em meu nome, né? E se eu vendo o meu voto, eu não posso reclamar da forma como o outro está usando. Porque o que eu deveria receber, eu já recebi. Através de uma cesta básica, através de um emprego, através de uma indicação, através de algum tipo de ajuda e auxílio, eu já recebi. Então, se aquela pessoa que está lá está fazendo mau uso, a responsabilidade é minha. Então, eu não posso queixar. Então, o que a doutrina espírita nos esclarece, os amigos espirituais nos esclarecem, é que nós devemos olhar a história de vida da pessoa. A história de vida, né? Quem é essa pessoa? O que ela já fez para a comunidade em si? Ela tem alguma acusação? Ela tem algum fato? A nossa lei fala que depois da segunda instância a pessoa está impedida. Mas eu, particularmente, acho que só de ter uma suspeita, para mim já não serve. Né? Para mim já não serve. Isso é o Márcio está falando. Tá? Então, eu entendo o seguinte, vamos olhar o passado da pessoa, vamos olhar quem é essa pessoa, né? Se tem alguma acusação de corrupção, se tem alguma acusação de alguma coisa, se já fez algum serviço social prestado, alguma coisa, para que a gente possa conhecer essa pessoa. Nós estamos aí prestes a escolher o nosso governante nacional, e parece que eu estou até assustado com o número de candidatos dessa vez, foi muito alto.
né? Isso causa até uma certa incerteza nascente, uma certa insegurança. Nós estamos aí também para eleger o nosso governador, porque a gente fica muito focado só em Brasília, mas a gente esquece do nosso estado. Nós temos também que eleger um bom governador para nós, né? Independente da escolha individual de cada um. Agora, o que a gente gosta sempre de falar é o seguinte: não pense em si próprio na hora de votar. Não vote porque é seu amigo, porque vai facilitar alguma coisa, ou porque vai te dar alguma coisa, ou alguém da família vai sair beneficiado com alguma coisa. Não. Nós não podemos votar pensando em mim. Nós temos que votar pensando no coletivo, no meio onde eu vivo. É uma pessoa que tem condições de fazer alguma coisa para que todos sejam beneficiados, não somente eu, ou talvez eu nem vá ser beneficiado diretamente, mas eu também vou fazer parte desse todo. Obrigado. Então nós temos que votar assim, porque infelizmente o Brasil vota com a barriga, ou com o bolso, e depois a gente reclama, né? Então nesse momento que está aí batendo as portas, faltam 5 dias, né, para que a gente possa ir fazer a votação, vamos orar, pedir a Deus a intuição, pedir a Deus que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que a escolha seja uma escolha tranquila, uma escolha serena. Nós temos bons candidatos, vocês podem ter certeza que tem, né? Mas nós temos que observar e escolher bem. Tá? Vamos orar, vamos pedir a Deus a intuição, e na hora de votar, vamos votar conscientes. Não votem em branco, não votem em nulo. Por favor, não façam isso. Votar branco e votar nulo é dar o direito para que outra pessoa escolha por você. Ou que aquele voto não dado vá para alguém que depois não merece a nossa confiança. Vamos escolher. Mesmo com o meu candidato, eu tenho certeza, a pessoa que eu mais confio não tem condições de ser eleita, não tem importância, vote nele. Mas vote consciente. Votar errado não é votar em quem perde, votar errado é votar em quem não merece. Nós cometemos erros. Quem aqui já não votou em pessoas que não mereciam? Mas votar errado inconsciente é uma coisa, conscientemente, sabendo que a pessoa não é uma pessoa de confiança, mas mesmo assim vai me favorecer, depois já não reclama. Tá? Nós temos uma oportunidade de começar a mudar o Brasil. Se Deus abençoar, as pessoas certas vão assumir o poder. E quem sabe, 2019, o país começa a voltar a andar, né? Eu gosto sempre de falar que o Brasil é o melhor país do mundo. Eu considero o Brasil o melhor país do mundo. Não existe no planeta Terra um país com tantas riquezas naturais, com tantos minérios, com tantas áreas de agricultura, com tantas reservas. O Brasil é riquíssimo e é um país belíssimo, mas infelizmente mal dirigido. E somos nós quem escolhemos. Não vamos dar confiança para redes sociais. Hoje tem um tal de fake news, não é isso? Muitas notícias falsas, inventam muitas coisas de última hora para prejudicar fulano ou ciclano. Emissoras de televisão, a gente está vendo aí acusações falando que foram vendidas, revistas foram vendidas, já não sabe se é verdade ou se é mentira, mas de qualquer forma isso causa incerteza. Então eu não vou deixar que essas informações de mídias sociais ou de TV interfira na minha razão. Vamos votar consciente, pedir a Deus que nos abençoe, porque eu tenho muita esperança que essa eleição vai começar a mudar a cara do Brasil. Tá ok? Vamos lá, chegou uma aqui agora. Por que não se vê nenhum espírito como candidato a algum cargo, espírita, né? Como candidato a algum cargo político? Existe alguma regra ou bom senso em relação a isso? Ou os espíritas devam trabalhar sempre de forma anônima? Muito obrigado pela pergunta. A pessoa pôs o nome aqui. Felipe, te agradeço.
Existem espíritas políticos, sim. Até pouco tempo nós tínhamos até um senador, que era um espírita médium, que num discurso ele recebeu o Bezerra de Menezes. Eu não sei se ele ainda é político, mas nós temos. Mas a maioria dos espíritas ainda são tímidos. A maioria dos políticos ainda, dos espíritas, preferem realmente trabalhar diretamente com o povo ali, fazendo seu trabalho e tal. Nós temos um vereador em Divinópolis que é um espírita, né? Tem outro vereador que é um grande simpatizante da doutrina. Aqui em Divinópolis nós temos. E eu sei que em outros lugares também tem. A nível nacional, como são muitos, e a gente não conhece todos os espíritas do Brasil, mas eu acredito que deva ter sim. Só que são pessoas que trabalham mais ali vamos dizer assim, com projetos sociais, projetos mais humanitários, e isso não dá ibope. Então talvez eles não apareçam muito. Tá? Mas a doutrina não impede que seja, não. Eu até gostaria de ver, imagina uma presidência da República até a Câmara, imagina todo formado por espíritas de verdade, cristãos de verdade. Não precisava nem ser espírita, pode ser evangélico, pode ser católico, mas desde que seja cristãos realmente, voltado àquilo que o Cristo ensinou, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Eu acho que já seria aí um grande salto, né? Não só para um país, mas como também para a humanidade. Mas a doutrina não se opõe, não, tá ok? Porque nem todos nós conseguimos vibrar na mesma frequência e dimensão espiritual. Os espíritos superiores e espíritos inferiores estão na mesma dimensão. Bom, falar de dimensão é uma coisa meio que difícil de entender, né? A gente sabe que existem dimensões. Eu gosto muito de falar moradas, né? Buscando o que Jesus nos ensinava, né? A casa de meu pai há muitas moradas. Ele usa a casa no singular e as moradas no plural, porque a casa é o universo. As moradas são os planos evolutivos ou dimensões que nós, co-criadores, espíritos de Deus, deusinhos que somos, construímos para nós. O que acontece? Por que não vibram todos na mesma sintonia? Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo, cada um faz suas escolhas. Lembra, a gente gosta muito de falar aqui do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é o que rege as nossas vidas. É através dele que fazemos as nossas escolhas e ele é o responsável pela construção interior de cada um. Então, não tem como duas pessoas, apesar de termos sido criados iguaizinhos por Deus, como espíritos imortais, o uso do livre-arbítrio nos tornou seres diferentes. Moral, intelectual, culturalmente, né? Porque são as escolhas individuais de cada um. Tá? Então não tem como eu vibrar. Um ser que procura desenvolver-se mais, que procura trabalhar mais em si mesmo, que busca mais o auxílio aos outros, que cuida mais da sua vida e de melhorar a sua parte interior, ele evolui mais rápido. Aquela pessoa que vive uma vida só dos gozos materiais, ele vai mais devagar. Então, é natural que a vibração seja diferente. E Deus não criou os espíritos num estralar de dedos. O universo não foi povoado de uma só vez. Né? Jesus falava, meu pai não para de trabalhar, meu pai trabalha a todo instante. O que ele está dizendo? À medida que o universo se expande pela vontade de Deus, Deus cria novos seres. A nossa idade evolutiva aqui no planeta Terra hoje, em média, está aí em torno de 4,5 milhões de anos, que nós já estamos por aqui. Mas existem seres muito mais antigos e seres mais novos. O próprio Cristo, que é o nosso irmão maior, nosso governador planetário, a gente sabe que ele é trilhões de anos mais antigo do que nós, que já temos milhões de anos. Por isso que ele é o Cristo, ele teve tempo para evoluir, ele foi criado antes. Gente, vamos entender a nossa qualificação.
Se a gente for criar uma hierarquia, uma ordem dos planetas a nível evolutivo, tá? Uma ordem. Nós estamos no 2º ano. Abaixo de nós, só os planetas primitivos, daqueles homens, neandertais, homens da caverna, aqueles primeiros homens ainda meio primatas. Esse é o planeta abaixo de nós. Olha a nossa qualidade espiritual. Nós estamos no 2º ano letivo, somente. Mas como Deus é um Pai de amor, um Pai justo, esse 2º ano, ele é maravilhoso para quem sabe. Olha a evolução da ciência, a evolução da tecnologia. Olha o tanto que nós avançamos nos últimos 100 anos. O que nós avançamos, não vou nem por 100 anos, o que nós avançamos nos últimos 50 anos, o planeta não fez em toda a sua história. Olha o salto evolutivo que a humanidade deu. Imagina daqui mais 50, 100 anos, o que não vem por aí. O planeta de provas e expiações é o 2º. O planeta de regeneração ao qual nós estamos adentrando nele, já é o 3º. Quem vai merecer estar nesse planeta? Aqueles que são regenerados. Tá? São aqueles que estão regenerados. Então, a vibração, ela é individual, ela é pessoal. Eu construo o meu equilíbrio e, de acordo com o meu equilíbrio, eu vou vibrar. Por isso é que é impossível as criaturas vibrarem todas na mesma sintonia. Porque cada um é um indivíduo. Tanto no mundo espiritual como no mundo físico, não muda nada. Nós não perdemos a individualidade jamais. Jamais. Tá? Mais uma. Deixa eu pegar. Como posso ajudar meu companheiro com depressão se ele não acredita em vida após a morte? Muito bem. O pessoal está querendo apertar a gente aqui hoje, né? Orando, conversando, sendo paciente, sendo tolerante, amando. É? O amor cobre tudo, o amor vence tudo. Poxa, mas eu já estou aí há 30 anos com essa criatura e não resolve. Ótimo, que Deus te dê mais 30. Não é? Nós falamos isso aqui semana repassada ou retrasada. Doar a vida por quem precisa. Eu vou dedicar toda a minha vida a ajudar aquela criatura que está ao meu lado. Quem sabe essa é a minha redenção. Lembra? Deus atua na criação através das criaturas. Deus não vai atuar em mim diretamente. Se eu necessito de alguma coisa, Ele coloca alguém no meu caminho para me auxiliar, para me ajudar. Porque se Ele for atuar em mim diretamente, Ele se torna um Deus injusto. Porque sempre tem alguém precisando mais. E da mesma forma Ele me usa para auxiliar outros. Mas eu posso negar, porque eu sou dono do meu livre-arbítrio. Somos nós quem decidimos isso. Então a criatura que está em depressão, ela está sentindo um vazio interior. Eu gosto muito de dizer que eu não acredito em ateu. Eu não acredito que existe ateu. Eu acredito que existem pessoas que foram educadas de uma forma e uma apresentação de um Deus que não faz sentido na vida delas. Porque à medida que a gente desenvolve um intelecto, tem coisas que já não descem mais a garganta mesmo. É natural. Como é que eu vou acreditar que eu fui criado no útero e vou parar num túmulo? Por que eu tenho que ser bom? Se eu só tenho essa vida para viver, eu vou vivê-la da melhor forma possível. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter fortuna, eu quero ter carro, eu quero ter mulheres bonitas, eu quero passear pelo mundo. Para que eu vou ser honesto? Para que eu vou ser justo se amanhã eu vou embora? Que Deus é esse que me põe num planeta com pessoas maravilhosas, com fortunas imensas e outros aleijados, flagelados, miseráveis, doentes, estropiados?
Ele é pai de todo mundo. Que Deus é esse que permite que pessoas nasçam lá na Ásia, que nunca vão ouvir falar de Jesus, então elas estão perdidas? Então, quando a pessoa é educada na filosofia de que deve apenas acreditar porque é assim, e a sua razão, o seu intelecto diz que não, ele passa a parar de acreditar. Então não existe. Então Deus não existe. Só que Deus existe. Deus existe e é amor. Deus existe e é bom. Deus existe e é um Pai justo. Só que o seu amor por nós é tão grande que Ele nos deu a liberdade de decidir sobre nós mesmos. E toda a minha vida, toda a minha história evolutiva, toda a minha encarnação é decidida por mim, não por Ele. A família onde eu nasci, na época em que eu nasci, na situação financeira e social que eu nasci, foi escolha minha. Tudo aquilo que eu vou passar durante a minha existência física foi escolha minha. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu não fui criado no útero da minha mãe, eu fui criado há 4,5 milhões de anos atrás e estou matriculado numa escola carnal para que eu vença a mim mesmo, não os outros. A gente é criado para a competitividade e nós deveríamos ser criados para a cooperação. É cooperação. Por que o meu filho tem que ser melhor do que o meu vizinho? Por que eu tenho que ter melhores coisas do que o meu amigo, meu companheiro ou outras pessoas? Por quê? Somos todos caminhantes da mesma estrada. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Somos todos iguais. Mas eu é que decido a minha vida, não é Deus. Deus não faz escolhas. Não foi Deus quem construiu a cruz que eu carrego, fui eu. Através das más escolhas que eu fiz durante a minha jornada até aqui. Essa é apenas mais uma existência carnal de milhares que eu já tive. Milhares. É mais uma apenas. Eu sou hoje o somatório de tudo que eu aprendi e cresci durante esse período. Não foi Deus. Deus apenas me aguarda. No acolhimento, e aqui algumas vezes eu já usei esse exemplo. Imagina, chega mês de janeiro, a gente compra um uniforme novinho e dá para os nossos filhos. E manda eles para a escola. O pai, a mãe, fica preocupado com o filho ou com o estado do uniforme? Chega final de ano, ele quer ver as notas do filho ou quer ver o uniforme? Você acha que Deus é diferente de nós? Deus não preocupa com o meu uniforme carnal. Ele me deu. Ele está preocupado com o meu aprendizado, ele está preocupado comigo, o espírito imortal que eu sou. No final da minha jornada, que é o desencarne dessa atual existência, ele não quer saber de que estado estava meu uniforme, não. Ele não quer saber se eu morri por desgaste natural da vida. Ele não quer saber se eu morri com um tiro, atropelado ou de alguma doença. Se está faltando um braço, uma perna, um olho. Ele não quer saber disso, não. Ele não preocupa com isso, não. Isso atinge apenas o uniforme. O ser imortal, o indivíduo que sou eu, que continuo sendo a mesma coisa depois que eu saio daqui, não muda nada. Continuo ileso. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas imagina uma vida em média 80 anos de penúria, de sofrimento, de dificuldades. É muito? Será que é muito? Lembra, somos imortais. O que é 80 anos de vida física na imortalidade? Passou.
milésimo de segundos. Se eu virasse para vocês agora e falasse assim, eu vou fazer todo mundo sofrer esse período de tempo aqui, para todo mundo ser feliz, quem aceitaria? Garanto que todo mundo. Sofrer 1 milésimo de segundo para ser feliz o resto da vida. Deus é a mesma coisa. Lembrando que sofrimento é condição moral. A dor é que é física, a dor é que é criação de Deus. Porque a dor nos leva ao progresso. Sofre aquele que se coloca como vítima. Vítima de Deus, vítima da sociedade, vítima da vida, vítima da família. É aquele que espera que alguma coisa exterior resolva a sua vida. Mas ele não mexe um dedo para tomar uma decisão melhor. Aí sofre. Aí fala que Deus não existe, que o governo que não presta, mas fui eu que coloquei o governo lá, que a família não é boa, e eu nasci na melhor família que eu merecia estar, que a sociedade não presta, que os amigos não prestam, que é tudo muito difícil, o meu emprego é ruim, mas foi escolha minha. E a gente vai só lamentando, 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 abrindo canal para quem? Para os obsessores poderem trabalhar em nós. E eles fazem isso com maestria. Aí depois vem uma depressão, vem uma doença, né? Porque o desequilíbrio do ser comandante, que é o espírito, causa desequilíbrio nas células físicas. Aí vem a doença. A doutrina é bem clara com nós. Não existe doença, existe doentes. A doença começa no meu desequilíbrio e manifesta-se no corpo físico. Quando ela se manifesta no corpo físico, já é a cura do espírito, porque a própria doença e o tempo em que ela leva atuando ali, já faz o espírito refletir de forma contrária. Já cura. Deus é um Pai de amor. Tá bom? Chegou uma pergunta aqui, vamos lá. Amar o próximo como a si mesmo. Como amar o inimigo sem restrição? Ensinado por Jesus. Ótimo. Amar ao próximo como a si mesmo. A primeira coisa que a gente nota aqui, a referência de amor que eu tenho para com o próximo é o amor que eu sinto por mim. Porque amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar primeiro. Né? E me amar não é gostar do reflexo do espelho. Eu não sou o reflexo do espelho. O que o espelho reflete é o uniforme carnal que, ora, eu estou nele. É só isso que o espelho reflete. Que traz as características biológicas da família que eu tinha que estar nela. Que traz os condicionamentos físicos que eu preciso ter para essa existência ou que eu deixei acontecer por ócio e preguiça. Então este é o meu uniforme. Eu não sou aquilo lá. Então como é que eu me amo? Criando equilíbrio em mim. Entendendo que eu sou parte da criação de Deus. Que eu sou um espírito imortal que veio com a única missão de desenvolver virtudes e conhecimentos. Em mim mesmo. Somente em mim mesmo. É não estressar demais, não ficar nervoso demais, não comer demais, não beber demais, não fumar de maneira alguma. Quando eu falo não beber demais, gente, é porque, às vezes, dizem que o vinho é um cálice de vinho por dia, é bom. Não sei se é verdade, mas a medicina fala. Mas é um cálice de vinho. Nada em exagero. Não fazer sexo demais, não falar mal da vida alheia, não olhar com olhar de crítica para o meu companheiro, não olhar com desdém para quem está abaixo, nem com glamour para quem está em cima, porque somos todos iguais. Então, quando eu olho para o meu próximo, eu vejo o meu semelhante, e semelhante é aquele que é igual a você. Filho do mesmo Pai, com a mesma missão que a sua.
Nem mais, nem menos. Eu tenho que olhar para o outro e ver a mim mesmo, aquela empatia, aquele altruísmo. Aí eu começo a gostar de mim, porque eu estou em equilíbrio comigo mesmo. Aí quando eu estou em equilíbrio comigo mesmo, eu vou amar vocês da mesma forma que eu me amo. Porque eu me respeito e vou respeitar vocês. E eu estando em equilíbrio, eu vou ter qualidade ao mostrar os caminhos. A mostrar os caminhos. Porque é só o que a gente pode fazer. Mostrar caminhos. É lógico que no campo físico, existem os médicos, eu posso fazer um curativo, eu posso fazer uma visita. Tem muitas coisas que a gente pode fazer em benefício do outro, que é a caridade. Mas o maior auxílio que a gente pode dar ao outro é mostrar caminhos com respeito. Porque o outro não é obrigado a aceitar o caminho que eu indico. Porque ele é dono do livre-arbítrio dele. Por isso é que eu preocupo é comigo. Este caminho é bom e este não é. Ah, mas eu quero ir por esse. Vai com Deus. Precisando, eu estou aqui. Pronto. Para que eu vou entrar em atrito? Para que eu vou entrar em conflito? Porque o outro não quer. Nós estamos vendo isso acontecer aí no meio político agora. Aquele que não tem a mesma opinião política que eu, para mim não serve. Tem gente deletando amigos das redes sociais. Meu Deus. Meu Deus. Se a minha opinião é diferente da sua, então não sirvo para você. É justamente as diferenças que nos fazem crescer. Como amar o inimigo? Gente, Jesus, dá licença. Jesus, quando pede para a gente amar o inimigo, Ele sabe que a nossa condição não permite que eu ame o meu inimigo da mesma forma que eu amo meus pais, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, aqueles amigos fraternos que eu tenho, o meu grupo. Não é assim que Ele quer que eu ame meus inimigos. Amar o inimigo é não desejar mal, é não fazer o mal, é não se vangloriar quando eu vejo que alguma coisa não boa aconteceu com ele. Amar o inimigo é eu vê-lo necessitado de alguma coisa e mesmo que ele tenha me feito alguma coisa, eu estendo a mão. Não para que ele me agradeça, não para que ele depois fale assim, poxa, eu fui tão ruim para você e agora você me ajuda. Não. É ajudar simplesmente porque está precisando de ajuda. É não deixar a mão esquerda ver o que a direita faz. Isso é amar o inimigo. É estar pronto a auxiliá-lo. É orar por ele, mesmo que ele me calunie. Gente, Jesus falou isso com nós. Ore para aqueles que falam mal de você, para aqueles que te desejam mal, para aqueles que te deram prejuízo. O mal fica com quem faz. Recebe quem quer. Lembra? Eu venho com um presente. Vocês aceitam? Se vocês aceitaram, com quem fica o presente? Mas e se vocês negarem? Vai continuar comigo. Então, se uma pessoa faz algum mal, deixe ele com o mal que ele praticou. Aquele mal só vai me atingir se o meu livre-arbítrio permitir. Ah, mas ele me deu um prejuízo financeiro e você acha que passou por isso à toa? Será que em vidas passadas você nunca deu prejuízo a ninguém? Ou será que você foi imprudente nessa vida? Eu não posso tentar julgar a culpa de tudo, porque o outro não é o que eu gosto, o outro não é o que eu quero, não faz o que eu acho que é bom. Não, eu simplesmente respeito. Lembra do Chico Xavier? Aos outros eu dou o direito de serem como são, mas a mim o dever e a obrigação de ser todo dia melhor. Porque só eu curo as minhas chagas, só eu construo em mim virtudes, só eu construo em mim conhecimentos.
Só eu. Amar o inimigo não é levar ele para dentro da sua casa. Quem dera se a gente já estivesse nessa condição de abraçar uma pessoa e levar para dentro da nossa casa, e mesmo que ele tente me apurrinhar o dia inteiro, me destruir, eu estou lá querendo. Porque a gente também tem que ser bom, não é bobo. Existe uma bondade, a diferença entre ser bom e ser bobo. Bom é ser justo, é ser honesto, é ser sincero. Bobo é ser trouxa. E Jesus sabia disso. Então, amar o inimigo é não desejar mal, é tentar ajudar, é tentar fazer o bem, sempre que possível, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, porque o nosso reconhecimento está no prazer interior de fazer o bem. Este é o nosso pagamento. É aquela situação de consciência limpa, de consciência tranquila. Tá ok? Tem mais uma aqui. Digamos que um bandido venha em minha direção armado e eu tenha como me defender nesse instante. O instinto de sobrevivência fala mais alto e eu o mato. Como o Espiritismo vê essa situação? Obrigado, viu? Bom, vamos ver se a espiritualidade ajuda. O instinto de preservação, ele deve permanecer. Né? Mas eu tenho que... Será que realmente a situação é de tentar me matar? Tal? Nós temos que fazer tudo possível para nos defender. Todo possível para preservar as nossas vidas. Mas também, numa hora de conflito, todo possível para não matar aquela pessoa. Se por um acaso, por acidente, por fatalidade, isso vem acontecer, vamos orar para essa criatura, porque perseguidor do lado de lá é pior do que o perseguidor do lado de cá. Vocês podem ter certeza. Jesus falava assim, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminhar com ele. Por quê? Porque depois que ele foi, ele vai continuar sendo meu inimigo e querendo me perseguir, só que eu não vou estar vendo, mas eu vou estar sentindo. Né? Então, num momento de conflito, lute pela sua vida, batalhe pela sua vida, tente prender essa pessoa de todas as formas, se defenda de todas as formas, mas nunca vá com a intenção de matá-lo. Nunca tenha essa intenção. Nunca tenha. Porque tudo tem retorno. Quanto maior o grau de envolvimento, quanto maior o conhecimento, quanto maior o desejo e a vontade do ato, maior é a culpa. Então é preferível que não haja culpa nenhuma. É lógico, se uma pessoa vem, eu não vou simplesmente cruzar os braços e falar, pode me matar. Quem fez isso foi Jesus, né, gente? Mas ele era Jesus, eu não sou. Jesus falou, quer matar, mata. Pode pregar, pode bater, pode botar coroa, pode fazer o que quiser, Pai, perdoa. Quem dera se nós estivéssemos ainda nessa condição. Talvez isso era o certo. Né? É uma pergunta muito difícil de responder. Infelizmente eu estou só na mesa para pedir ajuda aos universitários, mas é o que eu penso. Essa aqui já foi, é igual a da política. Como é visto pelo Espiritismo a morte cerebral? Como fica o paciente que tem a morte cerebral no Espiritismo? Como é visto a equipe médica que chega a este laudo? E se os médicos errarem esse diagnóstico e considerando um assassinato involuntário? Bom, a morte espiritual já não há mais vida no corpo. Né? Se o cérebro para de funcionar, já não há mais vida. Hoje nós estamos vivendo uma época onde tem equipamentos de altíssima geração que detecta o mínimo de... Me fugiu a palavra aqui, cerebral. Né? Aquele choquezinho do cérebro lá.
Como é que é, doutor? Isso, atividade elétrica do cérebro. Ainda bem que nós temos um médico aqui para ajudar. Então, aparelhos que detectam isso. Quando isso não tem mais, já não tem vida mais no corpo. O espírito já não está mais ali. Se ligar a aparelhos, o corpo continua com a vida mecânica, mas o espírito não está mais ali. Tá? A pessoa pergunta, e se os médicos errarem? Se por um acaso, depois de todos os testes, que não é um nem dois, é uma bateria de exames que é feita, ainda o médico errar, você pode ter certeza, é porque estava na hora da criança ir embora mesmo. Estava na hora. Porque senão a espiritualidade ia intuir algum médico, para ir ali fazer mais um exame qualquer que ia detectar aquilo ali. Ninguém, a não ser o suicida, ninguém morre antes da hora. Ninguém morre. E eu aproveito aqui a todos que façam a doação em vida. É o último gesto de caridade e amor que a gente pode fazer para o semelhante. Tá? Ser doador universal. Nós não vamos levar nada, o uniforme fica, então que parte desse uniforme possa remendar o uniforme do meu irmão. É verdade? Então vamos doar mesmo, sem medo nenhum, porque que bom que alguém ainda vai poder sobreviver e aprender algo mais algum tempo, com o último gesto de amor que a gente pode fazer. Como é visto a equipe médica com esse laudo? A equipe médica é sempre intuída, gente. Se eu estou ali numa condição enfermo, além dos meus amigos espirituais, do meu mentor, que a gente chama de anjo da guarda, os médicos têm o deles. Existe toda uma equipe divina trabalhando ali para o melhor para aquela pessoa acontecer. Nós nunca estamos desamparados, nunca. Por pior que nós possamos ser, nós nunca estamos desamparados. Nós temos um Pai único, que é amor perfeito. Único. Tá bom? Hoje está carregado aqui. Nossa Senhora. Como é a saudade de quem desencarnou em relação a nós que continuamos aqui? A mesma daqui para lá. Não muda nada. Eles também têm saudade de nós. Eles também lamentam. Eles também gostariam de ficar mais algum tempo conosco. Só que do lado de lá já tem o entendimento e a compreensão de que a morte não existe mesmo. Poxa, eu morri, morreu, mas eu estou vivo, tá. Seu corpo físico é que morreu. Mas eu estou com saudade da minha família, eu estou com saudade dos meus entes queridos. Sim, equilibre-se, cuide de você. Quando você estiver em plenamente equilíbrio, você estiver plenamente bem consigo mesmo, nós permitiremos que você faça uma visita. Nós podemos encontrar durante o sono, em desdobramento. Todos nós saímos do corpo quando dormimos. Todos nós. Alguns sentam do beira da cama e ficam olhando o corpo. Outros vão para onde o seu desejo, a sua vontade os leva. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós podemos encontrar com quem já foi. Só que o cérebro físico depois bloqueia a maior parte disso e a gente lembra pedaços. Algumas pessoas que têm o desdobramento consciente conseguem lembrar disso mais facilmente, outros flashes. Mas todos nós estamos juntos, tá? Não muda não. Se alguém é assassinado, este espírito escolheu morrer assim? Bom, tudo na vida é hipótese. Quando a gente programa a nossa existência carnal, ela é feita por probabilidades. Porque existe o livre-arbítrio. Então tudo é probabilidades. Pode ser que ele não escolheu morrer assim. Mas talvez a espiritualidade superior, como já estava no momento dele desencarnar mesmo, para aproveitar um último resgate de alguma coisa lá atrás. Pode ter.
Ou pode ser que ele realmente precisava passar por aquilo, porque ele pediu: olha, eu já matei demais, eu gostaria que eu morresse da mesma forma. Pode acontecer? Pode. Tudo é probabilidades na nossa vida. Não existe fatalidades, porque somos nós quem escolhemos. Ninguém, primeira coisa que a gente tem que entender, ninguém nasce para ser ruim. Ninguém nasce para roubar, ninguém nasce para usar droga, ninguém nasce para fazer mal a ninguém. Ninguém. Todos nós nascemos para o nosso aperfeiçoamento. Nós viemos para crescer para Deus. Tá bom? Está quase acabando. Eu vou lembrar de um fato aqui, bíblico. Na Bíblia, no Velho Testamento, fala a história de um profeta, Elias. Elias era um profeta de Deus e que numa discussão com, não sei se era um faraó, um rei da época, vocês me desculpem que a história está meio longe da minha cabeça, mas ele foi colocado diante de 500 sacerdotes da seita daquele faraó ali, e o faraó pediu para ele provar que o Deus único era mais forte do que os deuses que ele tinha ali. E ele contra os 500 sacerdotes. E cada um fazia ali uma magia, alguma coisa, provando, e o Elias só rebatendo. Chega um momento em que Elias, os sacerdotes começam a orar ali e a madeira pega fogo. Aí Elias pega e fala assim: não, traga uma madeira umedecida em água. E faz uma oração, aquela madeira se incendeia. E dentro dessas discussões, assim, ele provou para o faraó que o Deus dele era mais forte. O Deus único era mais poderoso. Isso é o que a história nos conta bíblica. O rei então vira para ele e fala assim: você me provou, agora eu te darei qualquer coisa que você me pedir. Ele fala assim: eu quero a cabeça dos 500 sacerdotes. Decapitaram os 500 sacerdotes. Depois tinha uma outra profecia que falava que antes da vinda do Messias, Elias teria que voltar. Jesus, em determinado momento, sentado com seus apóstolos, ele é questionado: mestre, o senhor é o Messias de Deus. Cadê Elias? Jesus fala para ele assim: em verdade, verdade vos digo, Elias é João Batista. Primeira coisa que a gente nota, Jesus falou que João Batista era a reencarnação de Elias. Por quê? Porque João Batista era conhecido como filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria. Então ele tinha um pai e uma mãe biológica conhecidos. E se ele era Elias, só pode ter sido reencarnado, porque Elias já tinha morrido aí há alguns milhões de anos, alguns 1000 anos. Outra coisa, como foi que João Batista morreu? Decapitado. Pediu. Acabou. Gente, obrigado pela paciência, que Deus os abençoe e nos ilumine, e boa palestra para vocês.